Saber Direito desta semana, você vai conhecer mais sobre direito condominial com o professor Wander Andrade. Além de uma introdução ao tema, saiba das normas regentes do condomínio edílico, os direitos e os deveres dos condôminos e do síndico. A aula 5 começa agora. Olá pessoal, professor Wander Andrade. Estamos aqui no programa Saber Direito, que acontece na TV Justiça, o canal do Supremo Tribunal Federal. E estamos aqui para trazer um estudo, uma digressão, uma análise do direito condominial. O direito que aborda tanto o condomínio geral quanto o condomínio edilício. A nossa ênfase, a nossa abordagem precípua está sendo realizada no condomínio edilício. Nesta quinta aula, nós iremos tratar dos direitos e deveres do síndico. Dissemos em outros encontros, em aulas anteriores, que o síndico ele ocupa uma função muito relevante, muito importante na gestão dos condomínios e hoje ele é um imperativo legal. Mercê da revolução tecnológica que nós hoje enfrentamos, existem muitas tentativas de fazer uma reconfiguração, uma reengenharia do modelo de gestão dos condomínios e se torna possível abrir mão de postos de trabalho. Muitos condomínios não têm mais zeladores, muitos condomínios não têm mais empregados, muitos condomínios sequer têm portaria física. Hoje a tecnologia permite que se tenha portaria remota, permite que se tenha a prestação de serviços por empresa terceirizada. O condomínio pode cortar, conquanto tudo isso tem que ser muito bem analisado, mas ele pode cortar, ele pode suprimir vagas de empregados, vagas de zeladores, vagas de gestores prediais, mas ele não pode suprimir o síndico. Isto porque o síndico, como nós já dissemos, ele é um imperativo legal, ele é uma função que a lei determina que deva haver. No modelo brasileiro, e é importante fazer esta referência, quando fazemos aí um cotejo com o direito comparado, nós optamos por ter um síndico. É bem verdade que outros países, inclusive aqui na América Latina, como é o caso da Argentina, como é o caso do Chile, possuem normas de direito condominial bastante expressivas. Na Europa, nós vamos encontrar modelos na Itália, na França, em Portugal, e há, de fato, toda uma tratativa jurídica para a questão da gestão dos condomínios. Nos Estados Unidos, onde existem muitos condomínios, você não tem a figura de um síndico propriamente dito, mas tem a figura de um manager, de um gerente de condomínios que faz a mesma função no que diz respeito à gestão propriamente dita. No entanto, a legislação brasileira, ela define as competências do síndico. Ela define o cargo, ela estabelece a obrigatoriedade, a peremptoriedade da sua presença nos condomínios e, portanto, no modelo brasileiro, nós não podemos sequer cogitar de um condomínio não ter o síndico. Ele se faz obrigatório, ele se faz necessário no modelo legal que temos em nosso país. Mas é importante observar, e aqui vai uma crítica da minha parte ao próprio Código Civil e ao legislador. Quando ele se referiu ao condômino, ele falou dos direitos dos condôminos, dos deveres dos condôminos, e o fez bem. Mas quando ele se reportou ao síndico, em nenhum momento ele falou dos direitos do síndico. E eu apresentei esta aula, curiosamente, como direitos e deveres do síndico. Os deveres, o legislador não olvidou. Os deveres, o legislador não esqueceu. E ele os enunciou no artigo 1348. Mas os direitos, ele nada disse. E uma leitura superficial do Código Civil pode nos fazer compreender e imaginar que o síndico não seja detentor de direitos, e isto não é verdade. O síndico tem, sim, direitos. Mesmo como síndico orgânico, morador, mesmo como síndico profissional, contratado para prestar um serviço, ele tem direitos. E aí vai depender de cada modelo de opção do que aquele condomínio de fato estabeleceu de modelo de gestão.
em sendo um síndico orgânico, em sendo um síndico voluntário, em sendo um síndico morador, ele será titular de inúmeros direitos, inclusive o da própria pessoa humana. No caso do síndico profissional, além dos direitos da personalidade, que dizem respeito ao direito à imagem, à própria privacidade, à própria vida pessoal, os seus dados pessoais, e aí extrapolando os próprios direitos da personalidade para chegarmos até no direito fundamental que diz respeito aos seus dados pessoais, tudo isso deve ser reservado, tudo isso deve ser observado e deve haver respeito. Portanto, o síndico tem direito ao respeito, ele é titular de direitos fundamentais, ele tem direito à imagem, ele tem direito à honra, ele tem direito à vida privada e qualquer desrespeito à honra, à vida privada, à imagem, pode gerar dano e não são poucos os processos em que condôminos, moradores aviltaram o síndico, desacataram o síndico, desrespeitaram o gestor condominial, foram processados civilmente, quando não processados criminalmente, mormente por crimes contra a honra e sobrevieram condenações, o que deixa claro que o síndico claramente é detentor de direitos. Relativamente aos deveres, vamos fazer referência ao dispositivo legal, ao artigo 1348. E no artigo 1348, quando o lemos, o primeiro dever do síndico, a primeira competência do síndico é convocar a Assembleia dos Condôminos. A convocação da Assembleia é um ato personalístico, é um ato personalizado na pessoa do síndico. Alguém perguntaria, mas não pode o síndico contratar uma administradora de condomínios? Não pode o síndico contratar uma assessoria administrativa para que ela faça a convocação pelo síndico? Vejam, na verdade, com quanto ato solene, com quanto ato formal, esse dispositivo legal determina que o síndico deve subscrever, ele deve assinar o termo de convocação. Por óbvio que a operação, a operacionalidade da própria Assembleia estará, sim, possível de ser transferida no que diz respeito à execução do processo como um todo, até da própria convocação. O envio das mensagens, o envio das cartas, sempre lembrando que a convocação deve se dar nos moldes previstos na convenção. Outro ponto importante é que a convocação ela tem que preencher todos os requisitos do ato jurídico, ou seja, agente capaz, objeto jurídico, objeto juridicamente possível, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. Preservados, obedecidos, resguardados esses elementos do ato jurídico, certamente a convocação do síndico será um ato válido, a convocação do síndico atende aos ditames da realização de uma assembleia, mas se houver qualquer pecado, qualquer deslize, qualquer descuido neste ato de convocação, poderemos ter um problema que vai se desdobrar e a própria Assembleia como um todo poderá vir a ser anulada, a depender do caso concreto, a depender dos prejuízos que esta falha de convocação, que essa inobservância da lei pode ter dado causa. No inciso 2º, é dito que o síndico, como dever, deverá representar o condomínio, representar ativa e passivamente, não somente no âmbito judicial, como fora dele, e, inclusive, todos os atos necessários à defesa dos interesses condominiais. O que significa isso, portanto, quando eu digo que o síndico vai representar o condomínio no polo ativo e no polo passivo? Significa dizer que toda e qualquer ação judicial, todo e qualquer pleito, requerimento administrativo que se possa fazer pelo condomínio, é a pessoa do síndico quem haverá de representar o condomínio. Vejam vocês que durante o exercício do mandato, o CPF do síndico fica atrelado ao CNPJ do condomínio. Sim, o CNPJ, o condomínio não é uma pessoa jurídica, o condomínio é um ente despersonalizado,
Curiosamente, a Receita Federal exige do condomínio um CNPJ, exige um cadastro nacional das pessoas jurídicas, conquanto não seja uma pessoa jurídica. Claramente, a Receita Federal equipara os condomínios a uma pessoa jurídica, mas esse é apenas um aspecto. Voltando à competência do síndico, vamos lembrar, portanto, que quando ele, síndico, vier a representar o condomínio, vier a propor uma ação de cobrança, uma ação de execução, uma ação de ressarcimento, uma ação indenizatória em prol do condomínio, ele haverá de representar o condomínio. Da mesma forma, se uma ação for proposta contra o condomínio, o síndico haverá de representar o próprio condomínio. Mas cuidado, pergunta-se se quaisquer profissionais podem ser síndicos. Existe algum óbice legal? Existe algum obstáculo de caráter normativo? Existe algum pré-requisito de formação, de preparo? Claro que o mercado vai ditando suas próprias regras. Quando eu fiz referência, lá na primeira aula, provavelmente, falando que não vejo a necessidade da regulamentação da profissão de síndico, eu estou parametrizando a atividade de síndico e comparando-a, por exemplo, com a área de tecnologia. Na área de TI, na área de tecnologia da informação, você tem hoje inúmeras ocupações, inúmeras funções muito bem remuneradas, muito bem procuradas, aí, perseguidas no âmbito do mercado. No entanto, não são profissões regulamentadas. É verdade que tramita no Congresso Nacional projetos para regulamentar algumas profissões da área de TI, mas hoje não são e não fazem falta. O que importa é que você tenha profissionais capacitados e preparados para o exercício da função. E hoje, felizmente, nós vivemos um momento muito positivo, muito propositivo, onde tanto síndicos orgânicos como síndicos profissionais procuram se aperfeiçoar, procuram se capacitar. Existem cursos até de pós-graduação em direito condominial, em administração de condomínios, em direito e gestão condominial, e não há dúvida que esse é um dos grandes mercados do presente e não há dúvida que é um dos grandes mercados do futuro. Mas vejam vocês que nesse processo de representação do condomínio, e eu perguntava se qualquer profissão pode ser uma daquelas aptas a justificar um síndico, vamos deixar claro, pessoal, não há um pré-requisito objetivo. Não se exige uma formação em administração, não se exige uma formação em contabilidade, não se exige uma formação em engenharia ou mesmo em direito. Isso quer dizer, na prática, que para ser um síndico eu posso ter qualquer profissão, eu posso até não ter profissão. Não se exige sequer que você tenha uma formação em nível superior. Claro, tramita no Congresso Nacional também projetos de lei que buscam a regulamentação da profissão e, se isso acontecer, poderá haver os tais pré-requisitos, mas não é o que ainda acontece hoje. No entanto, pessoal, cogitando da possibilidade de um advogado querer atuar como síndico, há algum obstáculo? Não. A Ordem dos Advogados do Brasil não oferece nem apresenta nenhum óbice, conquanto há aspectos éticos que devem ser observados. Eu estou me referindo ao fato de que hoje os condomínios, como estruturas complexas que são, contratam advogados para fazerem a assessoria jurídica do condomínio. Sim, os condomínios que não são empresas, mas que têm a sua gestão muitas vezes comparadas com a dos modelos empresariais, buscam assessoria jurídica. E hoje advogados estão se especializando em direito condominial exatamente para o fato de poderem oferecer esse tipo de serviço aos condomínios, na medida em que condomínios, diferentemente das empresas, não quebram, não fecham, até porque a fórmula financeira do condomínio foi muito inteligente. Ao estabelecer a propriedade condominial, a obrigação condominial, com a natureza jurídica propter rem, com a natureza jurídica de obrigação real, o condômino que deixa de pagar, que deixa de honrar os seus compromissos condominiais, em última análise, está colocando o seu patrimônio em risco, porque a garantia do não pagamento das cotas condominiais pode se transformar, a depender da evolução da dívida, no próprio imóvel. Um condômino pode perder a sua casa,
pode perder o seu apartamento, porque a obrigação propter rem, porque a natureza real dessa obrigação tem esta característica de incidir sobre o imóvel. Não é uma obrigação pessoal, é uma obrigação real. Neste tocante, os aspectos éticos aos quais eu me referi apontam na direção de que o advogado que venha a ser síndico não possa defender o condomínio na condição de síndico, ou seja, dirigindo-se ao Poder Judiciário, numa audiência imaginária que estamos aqui cogitando, o juiz vai exigir a presença ali do síndico e do seu advogado, do advogado que defende ou que vai ali fazer o papel de exercer a chamada capacidade postulatória. No entanto, mesmo que o síndico seja advogado, ele não pode fundir na sua única pessoa, transformar-se e apresentar-se numa audiência como advogado e síndico. Não. Há de haver a figura do advogado e a figura do síndico, sempre ali posicionados. É bem verdade que alguns poucos tipos de acessos ao judiciário, seja pela via pré-judicial, seja pela via judicial propriamente dita, não exigem a pessoa do advogado. É o caso dos juizados especiais, é o caso das câmaras de mediação, dos denominados sejusques, dos conselhos, dos grupos de mediação, das câmaras de mediação e de conciliação, conquanto se recomende que se tenha a presença de um advogado, conquanto o artigo 133 da Constituição orienta para a indispensabilidade do advogado, há de se verificar, no caso concreto, a real necessidade. Tecnicamente, nós sempre orientamos a necessidade da presença de um advogado. Contudo, de acordo com a lei, esses dois exemplos que eu citei, mediação, câmaras de mediação, sejusques, centros judiciários de solução de conflitos por meios alternativos, não se fazem obrigatórias a presença do advogado. Da mesma forma, juizados especiais, em causas que vão até 20 salários mínimos, também não se faz a presença obrigatória de um advogado. Contudo, os parâmetros técnicos, profissionais e gestão de alta performance em condomínios orientam que o advogado sempre se deva fazer presente. E aí, claro, se a pessoa é síndico, leva o advogado. Se ele é advogado, ele leva o síndico ou o preposto do condomínio, nunca confundindo essas funções, sob pena de termos aí questões éticas. Também a própria OAB exige que o endereço do síndico profissional não seja o mesmo endereço da advocacia. Há que se ter esses cuidados e outros preceitos éticos que devem ser cuidadosamente observados, cuidadosamente obedecidos. O inciso 3º do artigo 1348 vai dizer que o síndico tem o dever de dar imediata ciência, imediato conhecimento da existência de algum procedimento, de algum processo de ordem judicial, de natureza administrativa contra o condomínio, e esta informação ele deverá fazê-lo em assembleia perante os condôminos. Por óbvio que nós não estamos falando de uma sociedade. O condomínio não é uma sociedade. Por óbvio que nós não estamos falando de sócios. Os condôminos não são sócios. Por óbvio que nós não estamos falando de acionistas. Não temos aqui no condomínio nem uma pessoa jurídica, nem uma sociedade por ações. No entanto, a gestão de condomínios precisa ser parametrizada na gestão das empresas, em alguns aspectos. Eu estou me referindo no dever de informação, no dever de cientificação. Muitas das empresas, quando têm sociedades por ações, precisam informar os seus acionistas de eventuais processos, de eventuais ações que estão sendo promovidas contra aquela sociedade. Dadas as devidas proporções, também o legislador exigiu do síndico que ele dê conhecimento formal, ou seja, na Assembleia Geral de Condôminos. E é muito importante que o síndico assim o faça. Toda vez que tiver uma ação judicial, mormente aquelas de repercussão patrimonial, mormente aqueles que possam reverberar no acervo de bens dos condôminos, isto porque nós temos tido notícia de alguns casos que as próprias contas do condomínio foram atingidas
por determinações judiciais. Bloqueios judiciais foram determinados por força de ação promovida por pessoas que se julgaram credoras de determinados direitos, pessoas que se julgaram detentoras de determinados créditos perante o condomínio, deduziram sua pretensão em juízo e foram lá buscar o atendimento àquilo que eles entenderam suas justas pretensões. O Poder Judiciário, num primeiro momento, acolhe este pedido e, muitas vezes, o patrimônio do condomínio, que, em última análise, conquanto não se confunda, são patrimônios distintos, o patrimônio do condomínio e o patrimônio dos condôminos. Conquanto ele não se confundam tecnicamente, na verdade, quando atinge o patrimônio do condomínio, você está também atingindo, por via reflexa, o patrimônio dos condôminos. Porque se faltar recurso para pagar contas, se pagar recurso para pagar contratos, de onde virá esse dinheiro? Virá de um rateio, virá de despesas extraordinárias. E nós temos visto casos, nós temos acompanhado processos em que condomínios tiveram suas contas bancárias, os seus valores, seus investimentos, os seus depósitos, a sua reserva, o seu fundo de reserva destinado para momentos imprevisíveis, momentos futuros, uma garantia para obras futuras e projetos postergados no tempo, atingidos por determinações judiciais. Vejam, portanto, a importância do síndico levar ao conhecimento dos condôminos que existe um processo judicial, que existe um processo administrativo. É dever do síndico levar esta ciência, cientificar os condôminos da existência desses possíveis pleitos judiciais, administrativos ou de qualquer ordem análoga. Da mesma forma, o inciso 4º desse artigo 1348 vai dizer o seguinte, que é dever do síndico cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento e as decisões das Assembleias Gerais de Condôminos. Nesse processo de cumprir e fazer cumprir as normas condominiais, uma coisa fundamental é que o síndico conheça as normas condominiais. E muitas vezes nós nos deparamos, e este é uma das atividades mais ativas da advocacia, que é a atualização das convenções de condomínio, a reformatação, o realinhamento dos regulamentos internos nos moldes da realidade condominial, nos moldes da realidade daquele condomínio. Portanto, quando o síndico se depara com convenções obsoletas, com regras desatualizadas, com condomínios cuja referência legal está aportando para o Código Civil de Clovis Bevilacqua, para o Código Civil de 1916. Alguém diria assim, mas é obrigatório? A lei determina que eu tenha que atualizar, alinhar, ajustar a minha convenção ao Código de 2002? Claramente que não. Não há uma obrigação legal. Mas se você está falando em cumprir e fazer cumprir uma convenção desatualizada, obsoleta, antiquada e muitas vezes inaplicável, mercê da condição vetusta do texto que ali se encontra, é claro que, no caráter prático, sobre um espírito e uma visão pragmática, você tem que atualizar esta convenção. Cumprir e fazer cumprir é um mandamento legal que pressupõe uma convenção executável, uma convenção realizável. Caso contrário, você tem dispositivos natimortos, dispositivos inaplicáveis, e vez ou outra nós nos deparamos com essas situações. Existem convenções de condomínios que não foram preparadas para a realidade condominial, que estão destoante às necessidades do mundo moderno, das sociedades modernas. E não somente isso, muitas delas despreparadas como ferramentas de gestão. É uma coisa que eu sempre tenho dito nas oportunidades em que me encontro com a comunidade condominial, particularmente os gestores condominiais, é que este mandamento legal, cumprir e fazer cumprir a convenção, parte do pressuposto de reconhecer nas normas condominiais instrumentos de gestão.
Quando um síndico tem uma convenção atualizada, quando ele tem um regulamento interno up-to-date, quando ele tem normas condominiais aprovadas em assembleia que vão ao encontro das necessidades do condomínio, ele tem instrumentos, ferramentas hábeis, aptos a poder solucionar, a poder solver conflitos em geral de uma forma muito adequada, de uma forma muito pertinente. Um exemplo deste necessário regramento diz respeito a um problema verificado em grande quantidade, em grande frequência na gestão de condomínios, que é o problema do uso abusivo de procurações. Muitas convenções de condomínio são silentes, muitas convenções de condomínio nada dizem quanto à necessidade de limites de procurações. Eu posso proibir procuração? Claramente que não. A procuração é um instituto jurídico. A procuração é um instrumento do mandato. É assim que o Código Civil apresenta a procuração. É por meio da procuração que eu posso, sempre que impedido de comparecer a uma assembleia, me fazer representar por uma interposta pessoa, me fazer representar por alguém que eu denomino de meu procurador. Esse direito é legítimo, diz respeito a um direito consagrado do diploma civilista e não pode ser afastado. O que não quer dizer que a convenção de condomínio não possa disciplinar, reger, estabelecer parâmetros. Isto porque já temos visto que uma das características do direito condominial é exatamente a possibilidade de trazer restrições ao direito de propriedade, mas sempre plasmados, sempre com supedâneo, sempre com suporte nos princípios constitucionais, nos princípios legais e também na razoabilidade, na sua efetividade. Nesse sentido, nos parece altamente justificável, nos parece muito razoável e recomendável que se estabeleça, por exemplo, limite no uso de procurações, porque isso vai fazer com que não se nos apresentemos perante algo que é repugnante para o direito, que é aquilo que nós chamamos de abuso do direito. E o abuso do direito, como sabemos, é inclusive um ato ilícito. Vendo o inciso 5º, pessoal, nós vamos encontrar um dos mais importantes comandos normativos, o inciso 5º. Do artigo 1348, ele vai dizer o seguinte: o síndico deve diligenciar a conservação, o síndico deve diligenciar a guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviços de interesse de todos os condôminos, de todos os moradores, de todos os possuidores. Vejam, portanto, que esta diligência e de dever de diligência é um dever que exige uma proatividade do síndico. E nesse tocante, eu defendo particularmente um diálogo das fontes, um diálogo com o direito constitucional. Isto porque o direito constitucional ouve trazer para o bojo de sua doutrina um instrumento muito relevante que me parece totalmente aplicável no campo do direito condominial. Do que estamos falando? Eu estou me referindo à teoria dos poderes implícitos, uma teoria que foi construída, edificada, organizada, estruturada no âmbito do direito constitucional. O que diz a teoria dos poderes implícitos? A teoria dos poderes implícitos, no âmbito do direito constitucional, ela afirma que quando a lei, quando a Constituição, ela cria um cargo, uma função pública, ela não precisa detalhar, ela não precisa especificar todas as funções, todas as atividades, todas as competências destes mesmos órgãos, porque esta competência já é implícita. Esta grande discussão no direito constitucional brasileiro se deu por ocasião do poder de investigação do Ministério Público. Havia uma grande celeuma, havia uma grande polêmica se poderia ou não o Ministério Público investigar crimes. Afinal de contas, a Constituição afirma, no artigo 144, que esta competência de investigar crimes cabe à Polícia Judiciária, estadual ou federal, como regra. No entanto, ao criar o Ministério Público, a teoria dos poderes implícitos foi, inclusive, o supedâneo doutrinário que justificou que o Ministério Público pode, sim, investigar crimes. Neste tocante, quando
E ainda que os artigos 129 e seguintes, que se aplicam ao Ministério Público, não façam referência expressa ao fato de que o Ministério Público pode investigar, a teoria dos poderes implícitos entende que, como o órgão ministerial foi criado pela Constituição, o poder de investigar é um poder implícito. Vamos trazê-lo para o direito condominial? Muito bem. Quando a lei cria a função de síndico, quando a lei determina que o síndico tem que manter, diligenciar a conservação e a guarda das áreas comuns, significa dizer que ele tem também poderes implícitos. Poderes que não estão expressos na lei, mas poderes que, para que ele possa executar o comando legal, ele precisa justamente desses poderes implícitos. Do que eu estou me referindo? Há uma dúvida que existe aí por poucos no direito condominial, se o síndico pode, por exemplo, contratar diretamente um advogado sem submeter esta decisão à Assembleia Geral de Condôminos. Ou se um síndico pode contratar um engenheiro para fazer uma avaliação primária de de uma rachadura, de uma área vital do condomínio, sem submeter isto à Assembleia. Nós defendemos que sim. O síndico pode contratar uma assessoria jurídica para o condomínio. Por que pode? Porque é a lei quem diz que ele, artigo 348, inciso 2º, é o responsável legal do condomínio. Ele responde pelo condomínio. Quando o condomínio for sujeito ativo em processos judiciais, quando o condomínio for sujeito passivo em processos judiciais, acontece que o síndico, mesmo que seja um advogado, não pode ele exercer a capacidade postulatória defendendo o próprio condomínio, a menos que ele se desvincule da função de síndico. Neste tocante, ele terá que ter um advogado, porque o sistema jurídico brasileiro exige a presença de um profissional dotado de capacidade postulatória. E o artigo 133 da Constituição afirma que da indispensabilidade da advocacia, do advogado, na defesa dos maiores interesses da sociedade. Da mesma forma, eu poderia trazer isso para o plano dos arquitetos, para o plano dos engenheiros. Não confunda o que eu estou dizendo com obras. Claro que as obras de grande vulto, claro que as obras de grande repercussão econômico têm que ser aprovadas em assembleia. Não havendo urgência, não se tratando de obras necessárias, aquelas que dispensariam, em função de uma particularidade, a aprovação da Assembleia, conquanto devessem ser submetidas à Assembleia futuramente para fins informativos, inclusive para aprovação. Quando se cuida de vistorias mínimas, de trabalhos elementares, de funções essenciais, o síndico pode contratar um engenheiro. Por que pode? Porque a lei diz que ele tem que diligenciar a guarda das áreas comuns, o cuidado com as áreas comuns, o zelo para com as áreas comuns, a manutenção das áreas comuns. Então, como fazer a manutenção de uma área comum, de uma edificação, se esse síndico não tem os conhecimentos técnicos? E mesmo que tenha os conhecimentos, a nossa recomendação sempre é para que ele se sirva de um conjunto de experts, de um conjunto de especialistas e forme a sua equipe, forme o seu time composto de departamento jurídico, de assessoria administrativa, de arquitetos, de engenheiros, de mediadores, de contadores, de profissionais que possam apoiar o síndico. Tudo isso está autorizado por lei, tanto de forma expressa, quando o artigo 348 fala da possibilidade da delegação de funções administrativas, quanto de forma implícita, mercê da possibilidade da aplicação da teoria dos poderes implícitos, cunhada lá no âmbito do direito constitucional, agora no âmbito do direito condominial. Vejam vocês, portanto, que o diálogo das fontes é fundamental e me parece totalmente viável, e a doutrina parece abonar esse nosso entendimento também. Outro dever do síndico, estampado no artigo 1348, que está no inciso 6º, diz respeito à elaboração do orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano. Na verdade, quando nós falamos em orçamento, quando nós falamos em peça orçamentária,
Nós estamos imaginando aqui um planejamento necessário, um planejamento indispensável, no qual uma gestão de alta performance certamente vai se valer de profissionais do setor de contabilidade, porque os contadores são aqueles que estão habilitados a fazerem projeções orçamentárias. Lembrando sempre que uma previsão orçamentária não é um diagnóstico orçamentário, ele é um prognóstico orçamentário. Ou seja, quando se elabora uma previsão orçamentária, um orçamento, espera-se a possibilidade real, a viabilidade de que aquilo possa ser execuível, que possa ser realizável, que possa ser executável. Contudo, nós sabemos que nós não temos bola de cristal. Nós sabemos que nós não podemos prever o futuro exatamente como ele haverá de ser. Situações anômalas, situações imprevisíveis, fatores imprevistos podem ocorrer e certamente algumas flexibilidades, alguns ajustes na execução orçamentária também se farão presentes. Contudo, ainda que a lei não diga que os orçamentos e a previsão orçamentária deva ser feita por contadores, muitos condomínios têm se conduzido desta forma, até porque não se exige do condomínio o rigor contábil das empresas. Os condomínios não têm que ter os livros contábeis, não têm que ter os balancetes, não têm que ter o balanço. No entanto, muitos o fazem, e o fazem bem, porque quando você menciona o dever de prestação de contas, que é um dever que nós veremos mais à frente, nenhuma prestação de contas adequada, nenhuma prestação de contas que tenha realmente parâmetros de qualidade e de eficiência, pode se dar sem parâmetros técnicos. Portanto, o orçamento, que é uma peça técnica, no nosso modo de ver, ele tem que ser elaborado e ele tem que ser feito por profissionais da área atuarial, da área de auditoria, da área contábil, para que nós tenhamos, portanto, essas ferramentas muito bem realizadas. Mas vamos deixar claro, não há esta exigência legal. Nada impede que a própria administradora faça esses levantamentos, esses estudos. Nada impede que, sob o comando do síndico, porque é a função dele, ele delegue esta atividade. Mas cuidado, não se trata de entregar a atividade, não se trata de transferir a responsabilidade, como já dissemos, ela é intransferível. Trata-se sim de monitorar, trata-se de delegar, trata-se de transferir a execução da atividade, mas sempre sob supervisão, sempre sobre monitoramento, sempre sobre responsabilidade do gestor maior. E na sequência nós vamos ver aqui, no inciso 8º, cobrar dos condôminos suas contribuições, impor e cobrar as multas devidas. Claro, de nada adianta, nós temos o dever dos condôminos de contribuir, de pagar suas cotas condominiais, se do outro lado eu não tenho alguém que cobre, alguém que acompanhe, alguém que fiscalize o pagamento das cotas condominiais. As cotas condominiais, as obrigações financeiras de cada condômino, são deveres que devem ser cumpridos rigorosamente. Já vimos que é o primeiro dever do condômino e agora estamos vendo no outro polo que é um dever do síndico cobrar essas mesmas obrigações, cobrar esses mesmos pagamentos relativos às obrigações financeiras condominiais. Claro que quando você fala cobrar, esse sentido é mais amplo. Ele vai não somente para o âmbito das chamadas cobranças extrajudiciais, como também para o âmbito das cobranças judiciais. Portanto, o síndico tem o dever de fazer com que aqueles condôminos que, porventura, tenham se apresentado em estado de inadimplência, tenham deixado de cumprir para com suas obrigações, com o pagamento das cotas condominiais, sejam exigidos, sejam efetivamente cobrados. Num primeiro momento, numa via amigável, num primeiro momento, numa via conciliatória, procurando fazer uso das ferramentas mais modernas, mais contemporâneas, mais atualizadas, os meios alternativos de solução de conflitos, como é o caso da mediação, como é o caso da conciliação e assim por diante. Contudo,
mantido o estado de inadimplência, não pode o síndico curvar os braços. Não pode o síndico cruzar os seus braços e simplesmente dizer, nada vou fazer. A inércia do síndico, neste caso, além de gerar prejuízo ao condomínio, representa desacato à lei, ao comando legal que determina o cumprimento de suas atividades e enseja a possibilidade da sua destituição. Sim, o síndico poderá ser destituído. Poderá haver, metaforicamente falando, já que eu chamei o síndico de poder executivo dentro do condomínio, o impeachment do síndico. O impeachment do síndico, melhor dizendo, a sua destituição, ela pode ser promovida pela Assembleia Geral de Condôminos. E os condôminos, inclusive, possuem legitimidade para convocar esta Assembleia. É bem verdade que o legislador exige um quórum mínimo, até porque essas assembleias são muito sérias, estamos falando de um assunto muito relevante, e, portanto, o legislador exige pelo menos 1/4 dos condôminos. Interessante observar que, neste tocante, o legislador não falou de condômino adimplente ou condômino inadimplente. É pacífica a questão de que tanto condôminos adimplentes quanto inadimplentes são condôminos, portanto, preenchem o pré-requisito da copropriedade, se tornam legítimos para, por exemplo, convocar uma assembleia, tendo pelo menos 1/4 dos condôminos subscrito este mesmo pedido. Eles têm essa legitimidade. Por óbvio que não é o fato de que esta assembleia será realizada que o síndico será destituído. Esse 1/4 de condôminos pode convocar a assembleia. Eu mesmo já presenciei situações como esta, em que o síndico se apresentou perante a assembleia e a assembleia entendeu por bem manter o síndico. Esta possibilidade de manter o síndico, pessoal, decorre de um princípio que nós usamos no direito condominial, que é o princípio da soberania da assembleia. Nós costumamos dizer que a assembleia é soberana. Claro que as decisões da assembleia são importantes, são relevantes, são soberanas, mas são também limitadas. Elas têm fronteiras, elas têm molduras que elas não podem extrapolar, que elas não podem extravasar. Uma decisão da Assembleia não pode extravasar o comando de uma convenção de condomínio, a menos que tenha alterado a convenção de condomínio. Uma alteração, uma decisão da Assembleia não pode extravasar o que está na lei, não pode vilipendiar o comando constitucional. Mas não havendo esses desrespeitos, não havendo esses desacatos à ordem jurídica, claramente aquela decisão da Assembleia haverá de ser identificada como soberana. É mais um sentido semântico, é mais um sentido linguístico, com forte reverberação jurídica, sem sombra de dúvidas. A Assembleia é um órgão do condomínio muito importante, muito relevante, com função normativa, já dissemos, com função judicante, na medida em que ela pode julgar recursos que foram apresentados, por exemplo, perante os condôminos. Há aí uma dúvida se a Assembleia teria poder punitivo, poder disciplinar, por exemplo, para punir o síndico. Eu defendo a tese de que isso se torna possível desde que a convenção, que tem força normativa, confira à Assembleia este poder. Isto porque, na ordem jurídica tal qual nós a conhecemos, tal e qual nós a identificamos, não há nenhuma menção de que a Assembleia possa punir o síndico. Não havendo essa previsão, não pode a Assembleia se arvorar, não pode a Assembleia se tornar competente. Como diz o grande professor, de saudosa memória, professor Caio Tácito, não é competente quem quer, é competente quem a lei diz que é. Se a lei não disse que a Assembleia tem competência, e a lei aqui em sentido amplo, nem a convenção disse, o síndico, melhor dizendo, a Assembleia não tem essa competência. Tudo bem, pessoal? Para que a Assembleia possa punir, ela tem que ter essa competência. Você não pode se arvorar competente. Como diz Caio Tácito, é competente quem a lei diz que é. Ninguém pode se auto-atribuir competência. Isso vale para o direito público, isso vale para o direito privado. Mas ainda é dito aqui que o síndico deve impor e cobrar as multas devidas. De fato, a cobrança das multas devidas, a imposição das multas devidas, pressupõe a existência de um poder disciplinar. Diz aqui o texto legal do poder disciplinar do síndico.
O poder disciplinar é o poder de impor sanções, é o poder de impor penalidades. Este é um poder, é uma prerrogativa do síndico que deve ser analisada também casuisticamente, deve ser ponderada pelos princípios da razoabilidade, deve obedecer os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, tudo para garantir idoneidade, tudo para garantir regularidade, tudo para evitar que possa haver uma impugnação dessas decisões, um pedido de nulidade dessas mesmas decisões, um requerimento de ressarcimento de valores pagos por multas indevidamente aplicadas, quando não pedidos de dano moral. Nós encontramos no repertório jurisprudencial pátrio algumas decisões que condenam condomínios, que determinam que os condomínios sejam condenados por dano moral, quando atos punitivos do exercício do poder disciplinar do síndico extrapolam, exacerbam, quebram toda e qualquer moldura principiológica, quebram qualquer moldura legal. Nesse caso, fica realmente difícil a defesa do síndico, na medida em que ele deixa de obedecer os princípios constitucionais com aplicação direta no direito condominial. Ainda se lembrar aqui o inciso 8º, prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidas. Prestar contas à Assembleia. É importante lembrar que esta prestação de contas da qual a lei está falando não é aquela resposta, não é aquele atendimento que o síndico possa fazer, por exemplo, mensalmente, por meio das prestações de contas que são apresentadas nas chamadas pastas de prestações de contas. Também não é a possibilidade de acesso do condômino aos aplicativos. Sim, hoje nós temos grande tecnologia na área condominial que fazem com que os síndicos possam permitir o acesso online, o acesso direto dos condôminos às contas do condomínio. Por meio de aplicativos, por meio de softwares, é possível a um condômino, por exemplo, verificar os orçamentos de uma determinada obra, as notas fiscais, os contratos, as despesas, as receitas online. São ferramentas fantásticas. Alguém diria assim, eu como síndico não estou prestando contas quando assim eu o faço? Na verdade, não deixa de ser uma prestação de contas informal. Assim como o acesso à pasta de prestação de contas também é uma prestação de contas informal. Mas o que a lei está exigindo no artigo 1348 é uma prestação de contas solene, é uma prestação de contas formal, que tem que ser realizada numa assembleia que tem que ser convocada, cujo edital tem que dizer expressamente que nesta assembleia será realizada uma prestação de contas. A prestação de contas feita nesse formato jurídico, com obediência ao rito formal e solene que a norma prevê, é de tamanha relevância que ela gera, inclusive, um efeito jurídico. Qual é o efeito jurídico, pessoal? O efeito jurídico é a presunção de idoneidade, é a presunção de veracidade. Se uma prestação de contas foi submetida à Assembleia formalmente, cumprindo todos os ritos, ela é presumida verdadeira, ela é presumida correta, ela é presumida idônea, de tal sorte que, para quebrar essa presunção relativa, somente aquele que tiver prova contundente da existência de um erro, de um equívoco ou até de uma intencionalidade, de um dolo no sentido maléfico de prestar contas, sonegando informações, é que poderá evidenciar a inveracidade, a inidoneidade de uma eventual prestação de contas. Mas enquanto isso não ocorrer, a prestação de contas realizada em assembleia é um ato solene, é um ato formal e, uma vez aprovado, gera presunção de veracidade. E, para ser reprovada, há de haver motivação. Não pode o condômino simplesmente dizer o seguinte: não aprovo a prestação de contas, não gostei dela. Mas eu pergunto a você, qual é o motivo? Um dos princípios do direito condominial é o princípio da motivação. Assim como o síndico tem que motivar um ato punitivo, assim como o síndico tem que motivar um ato sancionatório, um condômino tem que motivar
Por exemplo, um pedido de destituição do síndico. Por exemplo, um pedido de prestação de contas em que ele se opõe. Ele não pode se opor à prestação de contas sem um motivo, sem uma motivação. Se ele assim o fizer, esse ato será reputado absolutamente inválido. Será justificado, será documentado, mas não terá valor jurídico algum. Vamos ao último quiz? O síndico tem direito, letra A residir no condomínio durante o mandato concernente à sindicatura. Letra B, a uma remuneração, direta ou indireta, em decorrência do exercício de sua função. Letra C, a votar na Assembleia, mesmo que não seja condômino. Letra D, a destituir os conselheiros discricionariamente. Qual seria a resposta correta, pessoal? Letra B, o síndico tem direito a uma remuneração. Remuneração essa que pode ser direta ou indireta. A remuneração do síndico se apresenta sobre 3 formatos. Você tem a remuneração direta, que é paga em dinheiro, é o caso, por exemplo, da figura dos síndicos profissionais, nada impedindo que o síndico orgânico também tenha uma remuneração direta. Quero até adiantar aqueles que estão conhecendo o direito condominial e o modelo de gestão condominial, que a tendência presente para o futuro é que tanto o síndico orgânico, morador, como o síndico dito profissional, contratado, esses 2 síndicos tendem a receber remuneração direta, em dinheiro, sendo que no caso dos síndicos profissionais, mormente há um contrato subjacente a esta relação jurídica, deixando bem claro que não é o contrato que vincula o síndico ao exercício da sua função. O síndico exerce a sua função por via da eleição em assembleia. É a eleição em assembleia quem institui o síndico. E a eleição em assembleia quem destitui o síndico. Se um síndico profissional tiver um contrato com o condomínio, os conselheiros, seja quem for que tenha assinado esse contrato, não poderão destituir o síndico por mera manifestação de vontade no exercício e na execução do contrato. Eles deverão fazer qualquer propositura por meio da Assembleia para que a Assembleia, órgão legitimado para tanto, possa destituir o síndico. Eu falei da primeira modalidade retribuitória, da primeira modalidade remuneratória do síndico, que é a remuneração direta em dinheiro. Mas há também uma remuneração indireta, que é aquela tradicional, paga mormente para síndicos orgânicos, que é a isenção da cota condominial, que é a isenção da taxa condominial. Muitas vezes, só a isenção, para alguns síndicos, é algo de valor, é algo importante, é algo subsistente, e alguns síndicos optam por terem esta remuneração indireta, a isenção da cota condominial. E eu tenho uma terceira forma de remuneração, que é a remuneração híbrida, ou seja, mormente para síndicos orgânicos. Esses síndicos orgânicos, eles têm a isenção da cota condominial e mais um valor em dinheiro. Portanto, os síndicos hoje têm direito à remuneração. Como falando de direitos e deveres do síndico, um dos direitos do síndico, por óbvio, é a remuneração. Vamos ver a próxima pergunta? Relativamente à responsabilidade do síndico, pode ser afirmado, letra A, o síndico responde solidariamente com os conselheiros por danos causados ao condomínio. Em sua qualidade de pessoa física, o síndico se responsabiliza subjetivamente pelos danos causados ao condomínio. O condomínio responde por danos causados a terceiros, sem que se possa cogitar de direito de regresso em face do síndico. Letra D, a responsabilidade criminal do síndico é inafastável em caso de crime cometido por preposto do condomínio. Qual seria a alternativa certa, pessoal? Muito bem. Em sua qualidade de pessoa física, o síndico se responsabiliza subjetivamente pelos danos causados ao condomínio. O que quer dizer isso, pessoal? O síndico pessoa física, o síndico pessoa natural,
para que ele possa ter a responsabilidade civil imputada, se faz imprescindível que eu aponte, número 1, o agente causador, o síndico causou um prejuízo. Número 2, um dano efetivamente considerado. O síndico não fez a manutenção dos elevadores e houve um prejuízo. Número 3, um nexo de causalidade, uma relação de causa e efeito. Um nexo causal entre a conduta e o dano produzido. Basta isso? Não. Como a responsabilidade do síndico é subjetiva, significa que, além da prova do agente causador do dano, além da prova do dano efetivamente causado, o eventus damini, eu tenho que ter a prova do nexo causal, da relação de causalidade, da relação de causa e efeito, e eu tenho que provar dolo ou culpa. Se eu não provar dolo, se eu não provar culpa, não há como imputar a responsabilidade civil ao síndico. Nesse caso, síndico, pessoa física. No caso, pessoa jurídica, nós vamos ter que analisar caso a caso, mas a pessoa jurídica, a priori, tem responsabilidade objetiva, porque nesse caso eu aplico as regras do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica que presta serviços ao condomínio. O próprio CDC, quando fala do profissional autônomo, quando fala do profissional, e nesse caso síndico, pessoa física, e ainda que se apresente isoladamente como autônomo, ele responde subjetivamente, mas se ele estiver estruturado numa pessoa jurídica, ele poderá responder objetivamente. Ou seja, nesse caso, não precisa provar dolo, não precisa provar culpa, basta provar que houve um agente causador, o evento lesivo e o nexo de causalidade. Vamos para a última? Não se apresenta como dever do síndico diligenciar a conservação das partes comuns, prestar contas a terceiros, elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano, convocar a Assembleia dos Condôminos. Você já deve ter a resposta aí na sua mente. Qual que você colocaria aqui, pessoal? Letra B, claro. O síndico não presta contas a terceiros. O dever do síndico é o dever que a doutrina administrativa, da ciência da administração norte-americana chama de accountability, ou seja, prestação de contas aos condôminos. Ele não presta contas aos terceiros. Ele tem dever de prestação de contas para o coletivo de condôminos, para o coletivo de proprietários, para os chamados coproprietários. Uma honra poder contribuir com esse estudo, uma honra poder estar aqui junto de cada um de vocês. Um forte abraço. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.